A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, gente, tudo bem? Estamos nós aqui nessa terça-feira para mais um vídeo do canal Inspire-se. E eu já quero pedir perdão a todos vocês, porque na semana passada eu não trouxe nenhum vídeo para o canal. Eu dei um tempo assim na questão dos vídeos. E então hoje estamos voltando para que possamos continuar colocando aí os devocionais, para que você possa conhecer um pouco mais da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E como eu digo sempre, para você ver a verdade, entender a verdade daquilo que verdadeiramente Jesus Cristo nos deixou como testamento, como herança, porque nós somos a geração pós-mensagem da cruz, nós somos a geração pós-morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós temos aí essa missão que nos foi dada por Jesus para poder falar do Evangelho, da verdade do Evangelho, e ficarmos atentos para que essas verdades não sejam distorcidas como a gente vê hoje em dia nas igrejas, amém? Nos templos, porque igrejas somos nós, os templos, amém? E também quero aproveitar este vídeo para pedir perdão aí para quem foi procurar lá o vídeo da live que foi feita com o pastor Luiz Carlos. Tive alguns problemas técnicos no dia da live, então eu tive que excluir o vídeo, né? Mas em breve, em nome de Jesus, nós teremos uma live aí e não vai haver mais equívoco, não vai mais haver erro, e enfim. Mas para quem quer conhecer mais do pastor Luiz Carlos, tem aqui, ó, esse é um dos livros do pastor Luiz Carlos, né? Para quem se interessar, qualquer coisa, manda mensagem lá no inbox que eu vou estar falando sobre como adquirir os livros do pastor Luiz Carlos, amém? Que é um homem abençoado e que eu tenho certeza absoluta que vai fazer você enxergar de outra forma tantos pormenores da Bíblia, amém? E hoje eu quero falar para vocês um assunto que eu sempre faço questão de chamar a atenção das pessoas, que a gente vê um monte de equívoco, gente. A gente vê um monte de gente que eu não sei qual é o Deus que está servindo, qual é o evangelho que está servindo, né? Como o Paulo fala, né? Olha, se você estiver ouvindo um outro evangelho que não é esse que estamos pregando, tipo assim, cai fora, né? Porque faz parte daquela coisa dos falsos profetas, mentiras que querem tirar a visão da graça de Jesus Cristo, da mensagem da cruz, para pregar um evangelho totalmente fora daquilo que veio por Paulo, pelos discípulos a ser pregado, e houve muita distorção, né? Porque o homem ele busca interesses próprios, né? Inclusive o nome do canal Inspire-se, porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz. É algo muito assim que foi o Espírito Santo que me direcionou. Jesus Cristo me direcionou para este nome do canal. Amém? Então vamos lá, sem mais delongas na conversa toda. Hoje eu quero falar de algo que é muito importante, né? Essa questão do judeu, eu creio que tem muito ministério, muito pastor que faz uma confusão, né? Porque eu vejo hoje muita gente adorando tudo que diz respeito a Israel. Então eu vejo igreja que tem lá a imagem do muro das lamentações, da cidade de Israel, pastores usando aquelas vestimentas de judeus, aquele chapéu, sabe assim, é muito engano. Eu pergunto claramente para você, qual é o evangelho que esse povo está seguindo? Porque a antiga aliança, ela foi pregada para o judeu. Jesus cumpriu partes da lei de Moisés, cumpriu porque era a função pela qual Jesus nos veio salvar. Ele veio nos salvar das leis, ele veio nos trazer a liberdade para que houvesse luz, para que houvesse vida, para que houvesse esperança, para que houvesse algo realmente em torno dele. E Jesus até sua morte cumpriu com a lei. E aí tem um equívoco muito grande. Tem algo que eu não consigo entender ainda, porque se dizem teólogos, se dizem conhecedores da palavra, mas é tudo para benefício próprio. Inclusive eu quero chamar a atenção de vocês. Anteontem eu estava com a minha esposa estava me perguntando sobre a questão da teologia, o significado da teologia. E para você ver como é maligno, né, a questão até mesmo do significado da palavra teologia. Porque se você vai lá no Google e escreve lá o que significa teologia, o primeiro significado que o Google traz é assim, ó: estudo de Deus. Só que isso é uma distorção
tremenda, feita pela teologia, pelo homem. Porque se você vai no original grego, diz que é o estudo de deuses. Gente, deuses. Porque na antiga aliança, não era o Deus o Pai lá representado. Eram deuses que eram adorados de uma forma. O Deus que eles dizem que é Deus o Pai, como é que pode ser ele Deus o Pai? Sendo que Jesus ele fala, está na Bíblia lá, está na Bíblia. Que Jesus foi o que revelou o Deus o Pai. Foi ele que revelou o Deus o Pai. E lá na antiga aliança, o Deus lá escolheu uma só nação. E sendo que do Deus de Jesus Cristo, Deus o Pai, o nosso Deus, ele fala que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu falei para minha esposa assim, olha, eu vou começar a não mais falar assim, olha, porque as igrejas estão pregando de forma equivocada, mas eu tenho que ser verdadeiro, né? Até depois eu vou pedir perdão para minha esposa, porque ela tinha de fora, não faz mais isso não fala mais das igrejas e tal, mas Jesus me colocou numa posição de poder falar a verdade, tirar a máscara da mentira que é colocada nos olhos daqueles que ouvem os homens. E o texto que eu vou trazer aqui é tão importante porque ele vai dar um caminho para você ter discernimento. Talvez nesse momento você está assim, lá, pastor Hermes está na heresia, está falando. Mas gente, desde quando nós temos que dizer que Israel é terra santa? Desde quando o judeu serve de exemplo? Desde quando nós que vivemos a mensagem da cruz temos que ir para Israel, ir lá no Muro das Lamentações e ficar lá como judeu? Você sabe o que é o Muro das Lamentações? Você não conhece, né? O Muro das Lamentações é onde o judeu vai chorar, admitindo para si próprio que se ele tem uma doença, amém, ele aceita. É ele aceitando todos os males de sua própria vida. E o judeu, ele foi o povo que não aceitou Jesus Cristo. Então, primeiro eu vou ler o texto aqui e vocês vão entender o que eu estou falando. Tá? Está em 1 Tessalonicenses. No capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 13. Tá? Primeiro que esse texto serve para a gente entender, como está escrito aqui, que a gente não deve receber palavra de homens. Por quê? Porque o que é pregado hoje serve para benefício próprio. O que é pregado hoje é para benefício próprio de alguns homens, de líderes, donos de igrejas, né? Pastores de igrejas, tá? Então, eu vou ler bem claramente aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, tá? Gente, eu sempre falo para todo mundo assim, ó, anota os textos que são ditos no canal. E também você aproveita esse tempo que estamos em isolamento para ler a Bíblia, pede discernimento para Deus e deixa para lá a antiga aliança, que ali não tem mais nada que faz parte do nosso viver. E olha para o testamento. Sabe o que é o testamento de Jesus Cristo? É o que hoje é chamado de Novo Testamento. Não existe Novo Testamento, é Novo Testamento, tá? Porque testamento só existe quando existe uma morte. Jesus então morreu e foi o testamento dele que nos foi deixado como herança. Nós recebemos essa herança, tá? E o testamento é de Mateus Apocalipse. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso 13, diz assim, ó: por isso, nós também não deixamos de agradecer a Deus, esse é Deus o Pai, tá? Pois quando ouviste de nós a sua palavra, não a recebestes como a palavra de homens, mas como a palavra de Deus, como de fato é, a qual também atua em vós os que credes, né? 14, pois vós, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus em Jesus Cristo, na Judéia, porque também sofrestes de vossos concidadãos o mesmo que elas sofreram dos judeus. Aqui está sendo falado para a igreja de Tessalônica, porque a igreja de Tessalônica foi um exemplo, porque ela não recebia a palavra de homens, mas da palavra de Deus que foi pregada pelos discípulos, e não distorceu essa palavra, seguiu firme no evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. E o que, ela sofreu dos judeus,
E olha o 15, gente. Está aqui na Bíblia. Estes, os judeus, mataram o Senhor Jesus, bem como os profetas, e nos perseguiram. Eles não agradam a Deus, são inimigos de todos os homens. E no 16, e nos impedem de pregar aos gentios para que sejam salvos. E desse modo aumentam sempre a medida dos seus pecados, mas por fim a ira lhes sobreveio. Então aqui estamos falando do judeu. Eles perseguiram, eles mataram. O mais importante que você tem que saber: eles mataram o Senhor Jesus. Deus o Pai já sabia que o judeu iria ser este povo, porque lá na antiga aliança foi o povo escolhido por um Deus, que não Deus o Pai, tá? Então quando você lê a palavra, primeiro, sem a lupa da teologia, gente, tá? E eu vou deixar bem claro aqui, vai lá e procura o original do significado da palavra teologia. Theos, estudo de deuses. E não vai naquele embalo do Theos, estudo de Deus, não. Vá no original grego, estudo de deuses, tá? E aí você vai conseguir entender. E sobre o judeu, igreja, sobre o judeu, irmãos, se você vai numa igreja onde o pessoal está usando bandeira de Israel, tem imagem de Israel, muro de lamentações na igreja, cai fora. Aí você lê o texto que está aqui para ele, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, pode ler do versículo 13 ao 16. E aí quem sabe ele vai abrir os olhos, como você também vai abrir os olhos para isso que tem acontecido nas igrejas. Amém? E é isso. A minha função perante ao Senhor Jesus Cristo, a Deus o Pai e ao Espírito Santo, é pregar a verdade. Doa a quem doer. A perseguição é dura, irmãos. Quando a gente começa a falar a verdade, que não tem dízimo, que o judeu não é o povo, né, que o pessoal fica aí exaltando, que Israel não é terra santa e tal, a gente sofre uma perseguição, irmãos, tremenda. Mas sabe, quer saber? Que venha perseguições, porque a palavra fala, né, sobre tribulações e aflições, e lá no Apocalipse fala que nós verdadeiros cristãos, verdadeiros homens que seguem verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo, seremos perseguidos. E já começamos a ser perseguidos antes disso, quando falamos a verdade, e existe a possibilidade de cortar a fonte de renda de muitos homens, de maioria dos templos de hoje, das denominações, dos ministérios de hoje, de muitos homens. Então, para você que está aí ainda vivendo uma mentira, acorda, gente, leia a Bíblia, porque a Bíblia ela vai trazer verdades. Não se deixe levar por palavra de homens, porque é como eu falo em todo vídeo, tem gente que chega da igreja e deixa a Bíblia lá e só vai abrir no próximo culto. E a verdade está toda aqui, no Evangelho de Mateus, Apocalipse, que é a mensagem da cruz por Jesus Cristo que vivemos hoje. Amém? Então é isso. Se você não é, mais uma vez peço, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você acha que tem que compartilhar esse vídeo aí, compartilha. E é isso. Amém? Então que Deus abençoe a todos, graça e paz, e até o próximo vídeo, no sábado, estaremos com vídeo novo no canal. Amém? Deus abençoe a todos, graça e paz, e valeu!